Hoje temos uma convidada que é simplesmente apaixonada por gente. Ela construiu uma carreira sólida, guiando negócios e pessoas, sempre com um olhar atento para o desenvolvimento humano. No seu dia a dia, ela alia a visão estratégica, a habilidade de engajar a equipe, potencializar talentos e impulsionar resultados. Tudo isso sem perder o toque humano e a leveza tão presente em sua comunicação. Nas redes sociais, ela compartilha dicas sobre liderança, carreira, gestão de pessoas, sempre com uma abordagem próxima e muito inspiradora. Hoje, o nosso papo promete mergulhar no tema de liderança na prática, transformação de equipe, propósito no ambiente de trabalho e a importância da conexão verdadeira dentro das organizações. É um prazer gigantesco receber aqui no Pode Ser Grande Mariana Biasi. Tudo bem? Tudo bem? Eu tô até emocionada com essa entrada. Obrigada, adorei. Ai, que bom. É um prazer ter você aqui com a gente no Pode Ser Grande, viu? Obrigada. Na verdade, o prazer é meu. Vocês são incríveis. O trabalho que vocês fazem é sensacional e eu que estou muito feliz. Eu estou honrada de estar aqui verdadeiramente. Ah, que bom. Para mim é uma conquista estar aqui. Obrigada. Nós agradecemos você ter topado vir aqui contribuir. A gente é a primeira convidada na área de gestão de pessoas, RH, e a gente tem certeza que você vai poder trazer várias elucidações aí para a galera que nos acompanha aqui no Pode Ser Grande. Ai, obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Imagina. Conta pra gente como é que surgiu, como é que foi essa entrada na área de gestão de pessoas, pra gente entender um pouquinho da tua carreira e da tua história, para que todo mundo saiba. Eu tenho uma história linda, na verdade, porque a minha primeira formação é nutrição. Eu não sou de Cuiabá, mas eu já moro aqui há 20 anos. E eu tenho um filho de 13 e quando ele tinha 1 aninho, eu fiquei 1 ano sem trabalhar cuidando dele por opção. E quando ele tinha 1 ano, eu falei, putz, eu queria voltar para o mercado de trabalho, mas eu não queria atuar na área da minha formação. E eu tenho uma amiga que na época era dona da empresa a qual eu tô, e ela falou para mim assim, Mari, você quer voltar para o mercado de trabalho? Lá na EMAL, que é a empresa que eu trabalho, tem uma vaga. E eu falei, do quê? Ela falou assim, mas eu não sei se você vai querer na recepção. E eu falei, quanto ganha? O quanto ganha era exatamente o quanto eu precisava e a carga horária para eu colocar meu filho numa escolinha. Então eu falo que eu entrei literalmente pela porta da frente da empresa, porque eu entro na recepção. E eu fico na recepção por 2 meses. E que bom que eu tive eu falo que isso que é um líder, porque ele me olhou, ele me contratou, ele me colocou na recepção, mas com 2 meses ele viu que eu tinha perfil para RH. A empresa não tinha um RH e ele me fez um convite com 2 meses que eu estava na porta de entrada ali. Eu era a pessoa que sorria para quem entrava, eu era que atendia telefone. Ele falou assim para mim, Mari, você quer ir para o RH? A pessoa do RH que tinha estava saindo de licença maternidade. E eu falo, quero. Quando eu entro no RH, eu me lembro que eu tinha um processo no RH. Eu tirava a fatura do plano de saúde. Era o único processo que existia na empresa há 12 anos atrás, que é o tempo que eu tô lá. Então, foi assim a minha entrada na gestão de pessoas. Literalmente, nós construímos a área de RH na empresa. Eu pela porta da frente, eu entro e estou lá até hoje, há 12 anos. Eu achei interessante porque o que eu estou entendendo aqui, que é alguém que entra, não tinha experiência, numa empresa também que não tinha essa referência para gerar dar esse conhecimento. Me conta como que você fez para construir toda essa autoridade que você tem na área, né? Com todo a gente vê, né? Quem acompanha, convido vocês a seguirem a Mari, vocês vão ver que ela tem muita consistência no que você transmite. E você até falou esses últimos dias, né? Quem é que faz, quem é que realmente tem a vivência. Como é que você fez para construir todo esse dentro aí, esse conteúdo que você tem nessa jornada desses 12, 13 anos? Eu sempre falo que tem 2 coisas que eu segui, que é persistência e paciência. Eu tive paciência para entender o que era a área de RH e por que ela precisava existir. Qual era a importância dela. Então, eu tive paciência para entender muito mais. Porque quando você entra, você tem 1 milhão de processos. A área de RH, ela é enorme em termos de dados, né? Enfim, então hoje tem nomes tão bonitos no mercado. Então, ela é extensa. O que eu fiz? Com a minha paciência, eu busquei entender o que a EMAL precisava. Não o que eu tinha no mercado, porque nem tudo que tem no mercado vale para a empresa.
Então, e a persistência para eu ir devagar, para eu construir aquilo vagarosamente para ter base. Quando a gente faz uma casa, o que a gente tem que fazer primeiro? É a base, né? Então, por isso que eu acho que as coisas deram tão certo. A gente hoje tem alguns processos, e os processos eles são construídos, Cíntia, devagar. Eu não vou no mercado e trago, vamos fazer, implementar, para ser bonito. Eu vou contar que na EMAL eu tenho avaliação de desempenho. Ela começou com 10 pessoas, fui para 20, fui para 50, eu fui para 100. Eu fui entendendo o que a EMAL precisava para aquilo. Então, eu acho que a grande chave do que você falou, assim, eu tenho consistência e tenho voz. Mais do que eu ter voz fora, eu tenho voz dentro da empresa. Eles me escutam, eles me procuram, eles me dão total liberdade para agir conforme eu acho que tenho que ser. Acho no sentido de baseado em processos, na justiça. Na empresa, né? No olhar. Na empresa, isso. Mais, na cultura da empresa. A gente construiu junto. É muito, muito legal você ter falado isso. Nós crescemos juntos. A empresa, eu e o RH. Você trouxe uma coisa que eu acho muito interessante, que eu falo muito isso. Às vezes a gente chega num cliente que não tem um RH estruturado, a gente fala assim, eu quero um RH estratégico. Falo, primeiro a gente tem que construir alguns processos. A estratégia vem da implantação de processos com um olhar para aquilo de forma estratégica. Mas se a gente não tiver de onde vem os dados, de onde está acontecendo, não tem como você simplesmente achar que você vai pegar uma estratégia vamos brincar, né? Do vizinho. Isso. E colocar ali que vai funcionar. Então, eu também falo muito sobre essa questão de entender que a construção faz parte desse processo de ter um setor de RH sólido dentro de uma empresa, né? Não adianta você achar que você vai sair do zero, não. Um RH estruturado, sólido, sei lá. Eu vejo também as nomenclaturas hoje em dia, né? Eu quero um onboard bem... Cara, calma, você tem alguma coisa? Não tem nada. Você recebe o funcionário no primeiro dia com algum cuidado? Não, então manda uma mensagem para ele. Vamos fazer o básico, você vai fazer muito e com certeza... E o básico bem feito funciona. E vai fazer diferença na ponta, que é o teu colaborador. Calma. Então, quando a gente tem ideias de projeto, que você pode ter, eu vejo vocês na internet, eu vou em congressos, eu tenho ideias, mas quando eu trago, calma, vamos ver qual é a nossa realidade, como a gente consegue trazer isso para a minha estrutura. Vai funcionar? Nem sempre tudo que a gente vê no mercado funciona. Ele é uma construção vagarosa. É assim que eu acredito que as coisas dão certo. E RH é processo. Você falou de empresário, se você não devolver para o dono da empresa isso, grana, volta, sabe? Ele investe e ele quer retorno. Então, o RH precisa ter processo para você mostrar para ele, porque senão fica muito... subjetivo, né? Subjetivo, porque é um pouco subjetivo a nossa área. Isso, né? Isso. Assim, eu falo pelo que a gente vê assim, quando a gente vai entrar em algumas empresas, mas eu não aguento, esse pessoal vem aqui só para quebrar o orçamento, eles vêm aqui só para gastar nosso dinheiro, o RH muito atrelado, até eu falo isso ali com a equipe de marketing, é o RH da festinha. Então, assim, quando você fala da questão do processo, é onde a gente traz a clareza para o empresário, que isso é um setor que dá lucro, que traz retorno. E eu vejo que tem muita frustração no meio do empresariado que ele não consegue ter essa experiência. Você poderia falar um pouco sobre isso? Talvez a Marcela também pode contribuir muito. Eu ia falar exatamente isso. Assim, o difícil é porque oficialmente a gente não gera resultado, né? Digamos, é muito fácil para o setor de vendas ver o resultado. Palpável. Agora, para o RH, é uma consequência. Se o seu vendedor está vendendo bem, o RH fez um trabalho ali por trás. Então, eu vejo também que tem uma distorção de onde o RH vai dar. Uma vez alguém me perguntou assim, mas qual é o resultado concreto financeiro que você vai trazer para uma empresa? Não, eu não vou trazer um resultado, eu não vou ter um caixa entrando pelo RH. Eu vou ter ações que vão ou diminuir o custo ou aumentar a receita mediante um trabalho. Com eficiência. Mediante um trabalho que a gente faz de forma eficiente. Então, eu acho que isso também dificulta para o empresário entender que o resultado do RH ele não é tão palpável, por isso que a gente tem essa dificuldade. Mas ele é um entorno que dá para que aquilo se sustente. E eu acho, Marcela, que tem duas coisas para uma empresa funcionar. Para funcionar bem, porque funcionar é fácil, funcionar bem. É processo e pessoas. Então, a gente cuida das pessoas e as pessoas cuidam dos processos. Não tem como uma empresa... Ela pode até entregar, ela pode ser uma empresa eficiência que dê lucro, mas se você tiver um RH disposto a entregar o que o RH precisa entregar, ele vai ter muito mais. Ele pode aumentar
a entrega, ele pode aumentar o lucro. Lá na Emal, o Rodrigo, que é o proprietário, fala assim para mim. Ele vem de uma empresa dele, ele compra a Emal há 5 anos atrás, que ele não tinha RH. E ele brinca assim, você era a primeira pessoa que eu ia mandar embora, porque pra que eu vou ter um RH? E ele fala, onde eu for, você vai comigo, porque você é o óleo para que as coisas funcionem bem. Você deu esse exemplo da engrenagem. Eu olho para que tudo se encaixe. Então, nós do RH temos a obrigatoriedade em mostrar isso para ele, com dados, com processos. A gente tem como mensurar, sim. Tem coisas que não são palpáveis, mas tem muito processo que é mensurável. E a gente consegue mostrar isso para o dono, para o empresário, para o CEO, para todo mundo. Olha só que interessante. Você acabou de me contar aqui que há 5 anos atrás, quando nessa compra por esse novo, né, esse sócio que assume, ele fala, você era a primeira pessoa que eu ia cortar. Isso geralmente é uma prática que a gente vê quando a crise bate nas empresas, o setor de RH ele está ali no top 3, aonde vai ser feito os cortes. E eu vou linkar aqui com uma fala tua no começo hoje, que você falou assim, eu comecei lá na recepção e eu fui criando essa consistência e eu ganhei essa voz primeiro dentro da Emal. Então, a gente está dizendo que para estar no RH tem que ter liderança. Eu queria que você me contasse aqui agora e pudesse contribuir para quem está aí nas cadeiras de RH, que tem dores, que se queixa. O que você fez? Qual foi o segredo da Mari para ela conquistar essa voz e essa autoridade e fazer com que esse dono, ele reviu a visão, o conceito dele. Ele fala, onde eu for, eu te levo. O que você fez para conseguir ter essa autoridade de voz, de liderança? Você sabe que eu acho que eu acho que quem fala muito, a gente não tem que ser pela fala, a gente tem que ser pelo exemplo. Eu acho que eu mostrei para ele pelo exemplo, mas eu trabalho numa empresa do agronegócio que 90% é masculino. E eu vejo assim, a gente faz curso de líderes, tá? Tem que ter, primeiro que eu acho que a gente tem que ter postura, e postura não é só não é gritar, não é erguer a voz, mas muitas vezes nós como mulheres, eu não sou feminista e defensora das mulheres, não. Mas acho que a mulher, ela precisa ter um ponto a mais. Eu me coloquei naquele lugar, eu tinha tanta certeza que eu sabia o que eu estava fazendo. Primeiro você tem que estudar, não adianta você estudar a fundo, né? Eu tinha tanta certeza daquilo, Cíntia, que eu me posicionava. Faz assim, que vai dar certo. E dava. Então, acho que é assim que eu fui ganhando confiança. Eu fui trazendo ele uma vez, ele me... Então, você se arriscava. Sempre. Enquanto tinha gente ali com medo de perder a cadeira, e metia a cara, era eu. Meu dono tá chegando, eu não quero ser mandado embora. Você é aquela, vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que tem que ser feito. Se ele não entender, ser dito. Com consistência. Isso. Eu tinha consistência. Porque você estudava, porque você estava embasada. Perfeito. Entendi. Porque, na verdade, tem uma outra coisa. Esses dias eu também vi uma outra moça de RH falando e gostei muito da fala dela. Porque eu tenho uma base, porque eu fui lá na base. Eu fui lá na ponta. Quando eu entro no RH, eu não fiquei sentada na cadeira. Eu passava noites nas indústrias, na madrugada, porque eu fui lá para ver o que o auxiliar de produção fazia, qual era o turno dele, por que a noite era tão mais difícil achar as pessoas, porque o RH ele não é sentado só na cadeira, ele tem que ir lá. Então, eu tinha certeza do que eu fazia, eu conhecia o processo da empresa. Você sabe, às vezes a gente fica esperando. Eu fui atrás. Eu tinha reuniões só com diretores. O que eu fiz? Eu posso participar dessa reunião? Quero ouvir o que vocês estão falando. Você não esperou ser convidada? De maneira nenhuma. E nem se ofendeu por não ser. Nem fiz esse papel. Então, deixa eu fazer. Eu tinha atitude, eu tinha posicionamento, eu tinha confiança, mas eu fui criando esta confiança, mostrando. Por isso que eu falei lá no começo, da paciência. Às vezes as pessoas querem chegar e fazer tudo de uma vez. Calma um pouquinho, vamos fazer devagar. E me conta, de onde vem toda essa inteligência emocional? Ela não vem, ela foi construída. Como? Me conta. Se você fosse falar dos 3 principais pilares que te trouxeram essa clareza, porque para mim é muito... Eu vejo isso hoje na nossa experiência, que por falta de inteligência emocional, currículos incríveis, eles não conseguem se transpor na realidade. E aí você veio me contar a história da recepcionista, que ela foi ganhando todo o conteúdo técnico, mas que tinha algo aí de inteligência emocional, talvez pelas dinâmicas da vida, dores que você foi elaborando, porque me parece que tem algo aí que... Quais são os 3 principais pilares? Eu não sei falar assim exatamente quais são,
mas eu tinha muita confiança em mim. Eu não sempre fui, Cíntia, eu seria... As pessoas que começaram comigo lá na Emaó vão falar assim, ela não era assim na cabeça, não. Ela tá inventando. Eu errava, porque eu não acho o problema do erro, eu acho que é como você se comporta nele. Então, eu errava, eu gritava muitas vezes, eu perdia, além de brava, eu era nervosa, então, às vezes o meu emocional me atrapalhava, como você falou. 80% das pessoas, elas são dispensadas pelo quê? Pelo comportamento, não pela técnica. Então, eu me atrapalhava, mas eu fui aprendendo com isso. Então, eu fui aprendendo que se eu gritasse, ele ia ficar mais desesperado do que entregar. Você foi vendo na prática e você foi interpretando isso. E você foi estudando e foi... E eu fui estudando, tá? Eu fui estudar comportamento. Eu sou analista de comportamental, que eu acho que é a grande chave. Se me perguntasse assim, Mari, dá uma dica para um RH. Eu ia falar, para mim a porta de entrada é o recrutamento e seleção com análise de comportamento. Eu acho que é a grande sacada, porque não é para você conhecer o outro. Porque um bom líder, ele tem que se conhecer. Ele tem que saber quais são as minhas deficiências e as minhas naturalidades. Sim. Então, eu acho que é uma mistura disso tudo, sabe, Cintia? Eu não sei te falar como eu consegui ter tanto posicionamento. E eu sei da minha posição na empresa. Eu não me faço de... será? Não! Vamos escutar. Você falou algo aí bem interessante, até eu e a Marcela nos olhamos, porque a gente vem de um RH de empresa, a gente constrói. A Marcela, na época, ela era gerente de RH. Eu estava na clínica, ela me contratou, porque ela queria um RH que tivesse no pátio da empresa. Ela falou, você vai fazer, você tem escuta. Ela teve essa sabedoria na época. Você tem escuta, porque você tem da clínica, e você vai estar no meio da galera. Então, a gente vem do ramo de rede de combustíveis, né? Que tem postos aí no Brasil inteiro, de rodovia. Então, para mim também, talvez por não ter essa coisa pronta, eu tinha isso aqui, como que eu vou descobrir? Eu tenho que explorar. Então, tinha situações que de repente chegava 3 horas da manhã, porque ela rodava 24 horas. Ei, o que você tá fazendo aqui? Ué, se eu tenho uma equipe que tá aqui 3, 4 horas da manhã, eu preciso entender como isso funciona. Porque era onde tinha mais dor, não conseguia achar gente. E aí eu tava lá debaixo da cobertura do posto, eu tava dentro, de repente tava lá um lubrificando o caminhão debaixo. De repente chegava eu, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim ver como é que funciona o teu trabalho, eu quero imaginar. E ele vinha, ele ficava tão feliz porque tinha alguém ali que estava ali interessado, e ele me ensinava, e ele falava assim, que legal, veio alguém lá do escritório e está aqui preocupado com como a gente faz as coisas. E a partir desses dados que a gente tinha e dessa informação, das dinâmicas, inclusive de turnos, a gente conseguia ganhar mais assertividade para entender que, olha aqui, esse perfil aqui vai dar melhor aqui, não vai dar bom aqui, e a gente conseguiria direcionar melhor. E a gente vai afinando a escuta também. E direcionar ele que está dentro da empresa para você fazer ele performar melhor. Porque eu também acho que a análise de comportamento, ela não é para te massacrar, ela é ao contrário. Ela é para evidenciar o que você tem de melhor. O que você tem de melhor? A tua escuta? Vamos pôr a Cíntia lá na escuta. O que você tem melhor? A tua fala? Vamos colocar ela lá para falar com os colaboradores. Então, eu acho que... E sabe a sacada? RHs, o simples. Começa devagarzinho, escutando, indo lá na base. Não precisa implementar todos os processos. Calma, tá tudo certo. É porque a gente vai em congressos e olha pro colega, nossa, mas ele tem tudo isso. Às vezes tudo isso na empresa dele nem funcione. Exatamente. Faça um processo que funcione na sua, que você vai mostrar para que você está aí. Vários que não funcionam. Outra coisa, eu falo que RH não é perfumaria, é atitude. Porque o dia do abraço, ele funciona se você tiver todas as outras coisas atrás. Sim. Senão, só o dia do abraço vai ser uma... Perfeito. É igual o tal do aniversariante do mês, né? Só para ter. Só para ter. Todo mundo tem, não existe. Porque todo mundo tem, você chega lá, a Marcela, né, com as nossas equipes de terceirizada, vê muito isso daí, né? Eu vejo muito, assim, é comum, e assim, eu entendo o que eu falo. Você quer fazer porque tá todo mundo fazendo, que é o mínimo necessário? Ok. Ou você quer fazer com um objetivo? Você quer qual fazer objetivo? com uma estratégia? Qual? Você quer fazer com qual... E aí você tem que sondar. Teve uma vez um cliente pra mim que falou assim, mas sei lá, festa final de ano, com ou sem família? Eu falei, não sei. Qual que é o teu objetivo da festa final de ano? Ah, mas é porque... Não. Eu falei, a única coisa que eu te digo é, se seu objetivo é aproximar a família, se isso tem a ver com a tua cultura, com família. Com família, você pode pôr final de semana, você pode pôr nesses horários. Agora, você quer fazer só colaborador, porque você entende, ou por custo, ou por qualquer coisa do gênero,
Tenta fazer durante o horário de trabalho. Perfeito, Marcela. Porque senão você vai criar um problema familiar desnecessário para tua equipe. Porque não dá você fazer uma festa só para colaborador no sábado à noite com, entendeu? Que você vai causar um transtorno familiar. É o que funciona para ele. Mas qual é teu objetivo? Uma vez eu estava num cliente, eu lembro que era uma RH, eu prestava consultoria. E ela chegou e ela fez um trabalho. E ela falou, o dono não gostou, reclamou comigo, olha que absurdo, eu só tava querendo valorizar as pessoas. Eu falei, tá, mas por que você fez dessa forma? E eu lembro até hoje, ela falou, em tal empresa é assim. Ela citou uma ex-empresa. Eu falei, tá, mas por que você fez isso dessa forma aqui? Não, porque lá é assim. Eu falei, mas você entende que não necessariamente o que dá certo lá dá certo aqui? Que não é um copy-cole de ação de RH? Que a gente não tem uma caixinha para chegar e falar, é isso? A gente tem que ouvir, perceber, entender e achar sentido. Assim que acontece essa história, eu trabalhei na Sadia há muitos anos. Ah, que legal. Eu falo que muitos, mas eu nem acho que foram tantos assim, mas foi minha base, né? Minha primeira formação foi muito forte para você. Foi muito forte. E aí eu lembro que na época a Sadia já tinha um monte de processo de doutorado e a minha chefe, que eu amo, por sinal, até hoje a gente tem contato, ela falava assim, não adianta inventar o estrogonofe se você não faz o arroz com feijão perfeito. E isso pra mim tem muito na minha cabeça, assim, cara, não vamos inventar coisas se a gente não conseguiu entregar o básico. Faça o básico bem feito. Que funciona. E depois você vai ampliando o teu know-how, vai ampliando a tua percepção. É isso. E mostre para aquele empresário. Porque eu ainda eu vejo empresas grandes que não têm RH. E você sabe que às vezes não tem RH porque já tiveram e tem péssimas experiências. É assim? Vocês são mais... É verdade. Não é? Porque péssimas experiências é isso. Queria fazer o quê? Uma festa que nem sabe se é a cultura, não tem o básico bem feito, de nada adianta. Mas eu não entendo como ainda tem pessoas que não têm um setor de recursos humanos dentro da empresa. Que vamos falar, gente, não é departamento pessoal nesse sentido, porque normalmente você tem lá a pessoa que faz a folha, a contabilidade, tá falando de uma outra área ali, que eu brinco, a gente coloca tudo em RH, mas ainda tem muita essa separa confusão também, no mercado. ainda tem muita essa confusão. Esses dias eu até gravei um vídeo explicando a diferença de RH e departamento pessoal. Porque uma pessoa me perguntou, Mari, se eu for de RH, eu tenho que ser do departamento pessoal? Não, até porque os perfis para são bem diferentes. Eu tenho essa gestão, eu cuido de 3 departamentos na EMAL, mas eu entendo que são perfis diferentes e os dois cuidam das pessoas, só que de formas diferentes. Um cuida de processos e o outro cuida treinar, reter, motivar, conversar. Então, são processos bem distintos. E me conta, já que você faz essa gestão, porque talvez aqui quem está ouvindo, que é de RH, que tem esse almejar de assumir a gestão de um setor, e quando você fala assim, eu cuido dessas áreas, o DP está sobre a minha alçada também. Como que você faz para que eles entendam que eles precisam se comunicar e eles precisam ser estratégicos? Porque muitas vezes o que a gente observa é um DP que ele está ali até... você vê na feição dos profissionais que eles estão ali como se eu tivesse ali para igual o Chaplin, aquele laranja mecânica que chama, que ele tá ali, tempos modernos. Tempos modernos. Eu sou super, né, com os nomes. Eu entendo muito de filme. Ela é ótima, Cid. Eu sou uma até a Marcela. Então, assim, ele tá ali com uma coisa repetitiva e você vê assim, como que você faz para que eles tenham uma visão de entender que aquilo que eu tô gerando de documento, aquilo tem que ter uma utilidade, fazer esse link. Como que você faz isso com a sua equipe? Fazendo. Dando exemplo. Então, como que funciona lá? Eles ficam juntos. Na mesma sala. E quando alguém vem falar para mim que tem que falar aquilo ali no RH ou vice-versa, vai você falar. Você já contou isso para ela, para supervisor? A gente tem supervisoras separadas de RH e departamento pessoal e tem as equipes de cada uma. Você já falou para ela? Então, vai falar para ela. E você já levantou? E tem uma outra coisa que eu gosto. Levante a busanfa da cadeira e vá lá conversar. Não tem essa coisa... Você é bem RH, né? Não me manda e-mail. Você pode mandar e-mail, porque e-mail às vezes é necessário para formalização, até para você lembrar. Mas primeiro você vai conversar. Por isso que eu falo do exemplo. E como que elas seguem isso? Eles têm uma comunicação, a gente teve uns estagiários de psicologia passando agora pela minha sala, e eu pedi para eles fazerem um relato no final. E todos escreveram que o que mais chamaram a atenção deles é a forma que a gente se comunica. Como eu faço com o exemplo? Não só pedindo para elas conversarem. Quando eu tenho com algum par meu algum problema, eu levanto e vou lá conversar. Então, elas veem eu me comunicando. Elas veem eu fazendo isso. Então, ela faz, vou fazer, porque a equipe é a cara de quem?
É do líder, esse é fato, não tem como a gente fugir disso. Ele vai fazer pelo exemplo, ele não vai fazer o que eu falo, ele vai fazer o que eu faço. É igual filho, não é? Eu falo Então é muito pelo isso, exemplo. Liderança é um eterno maternar, né? Falou, aprende. Um eterno, e falei esses dias também, vou falar. E se você não tem tempo para isso, meu bem, Não dá. você pode ganhar a mesma coisa fazendo outra atividade. A gente tinha, por questões de gerações, que pra gente se dar bem na vida, você tinha que ter um cargo dentro da empresa. Hoje em dia, Não, hoje a gente tem cargos e salários, tem técnicos, nós temos especialistas que ganham tanto quanto ou mais do que gestores. Então, se não é a tua praia, se você tem essa dificuldade, se você não tem tempo para o seu colaborador, vai embora, vai fazer outra coisa, vai ganhar a mesma coisa e vai procurar outro cargo, menos o de líder, porque líder tem que ter tempo para equipe, para as pessoas dele. Mari, uma coisa que você trouxe aqui, que eu estava até no meu escopo e eu achei bem legal, porque eu venho de um RH, vou denunciar a minha idade, um pouco mais antigo, que eu tô há 20 anos formada, sempre atuei nessa área. E a gente vê uma mudança muito forte da posição do RH dentro das empresas. Realmente, hoje você trouxe, você falando da diretoria, você falando do dono, e a gente cada vez mais vem percebendo que as pessoas estão entendendo esse RH nessa posição muito estratégica perto do dono. Às vezes a gente ainda encontra ele ligado a uma subgerência, a uma gerência específica, talvez com nem tanto acesso. Mas a gente vê esse movimento da ligação direto da RH na diretoria. Você sente isso? Como é que é lá? Você tem essa proximidade de chegar com a diretoria, trazer diretamente seus pontos? Ou aquela coisa, não, RH é daqui para baixo? Até porque se for daqui para baixo, nem fica mal. Ele não tem problema ele pensar assim, mas ele vai ter que pensar numa empresa que pense como ele. Lá na Nemal, o RH, ele não é uma plaquinha na parede. A gente é ativo. Nós somos iguais a eles. Nós somos todos iguais. Nós pagamos plano de saúde igual para todo mundo, não é mal, porque nós temos a mesma importância ali dentro. Quem disse que eles têm? Eles só têm um cargo diferente das outras pessoas. Então, se ele não entender que ali o RH porque o RH ele não manda na equipe de ninguém, ele direciona. Eu não faço contratação. Nem demissão. De maneira nenhuma. Mari, fala mais sobre isso, porque eu ainda vejo de verdade, em tempos atuais, 2025, vida real, que as empresas mandam o RH demitir. De quem é a culpa? Demitir. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é tão importante. Às vezes eu coloco, e vou falar em rede ainda que a gente atua, que eu falo, gente, isso não existe, mas não tem jeito. Manda lá, eles não querem lidar, eles têm receio de ter que finalizar. Isso eu já vi casos de causar até problemas das pessoas sentirem danos morais, irem buscarem resposta da justiça, porque ele fala, eu não sei, achei que foi justo, a pessoa que nunca me acompanhou, o RH, e às vezes é o RH, o analista júnior tendo que fazer esse papel. Ou então, se você puder falar um pouquinho, fria, né? eu acho que é importante, porque o RH, ele não demite, ele também não é o que decide a contratação. Porque não é ele que vai cuidar daquele colaborador. Você sabe, para mim, e me desculpem, assim, a culpa é do RH. Sim. Que se coloca, não se posiciona. Por isso que eu te falei do posicionamento. Se você souber qual é o papel do RH, e não é o papel do RH, do bom RH. Perfeito. Se você souber qual é o papel do bom RH, você vai se posicionar e vai falar, não vou. Não vou fazer isso, porque quem treinou o funcionário? Quem vai estar com o funcionário? Quem tem o feedback? Quem que está ali com ele? Sou eu? Eu nem sei o que falar para esse funcionário. Quem sabe é ele. Maneira nenhuma, a gente direciona. Quando alguém liga das indústrias e fala, Mari, eu queria mandar o fulano embora. Qual é o meu papel? Fazê-lo raciocinar se aquilo é o melhor caminho. Ele fala, eu posso? Ele pergunta para mim, eu falo, mas não sou eu que vou te falar se você pode ou não. Você que vai tomar a decisão. Perfeito. E aí, como você vai tomar? Eu vou te ajudar. Então, eu vou direcionando, mas ele fez isso, quanto tempo, não vale a pena, vamos lá, nanana. Então, o direcionamento, se eu não acompanhei aquele colaborador, eu não tenho nem direito de fazer isso com ele. E eu acho uma sacanagem com o colaborador, quem faz isso, porque você ficou lá na empresa quanto tempo? Na hora de mandar embora, a empresa não te dá o mínimo de olho no olho. Sabe, igual um processo seletivo, eu falo para minha recrutadora lá, se você no meio da entrevista achar que ele não é compatível com a vaga, você vai até o final, com o mesmo respeito que ele sentou aqui, que ele veio aqui, que ele te esperou na recepção, você vai ter o mesmo respeito por ele. É respeito. Não gosta tanto de gente? Não é esses os slogans do RH?
Então vamos ter respeito por essas pessoas que estão ali, não é isso? Você trouxe uma coisa que esses dias aconteceu comigo, assim, a gente conversando sobre umas questões de um colaborador de uma empresa que a gente atende. E aí o cara falou assim, mas Marcela, quando que você vai falar que tem que mandar alguém embora? Eu falei, nunca. Esse não é o meu papel. Eu tô aqui para te apontar pontos fortes, fracos, possibilidades, caminhos. Eu falei, e qualquer coisa que você decidir, eu tô junto para dar certo. Porque assim, se você decidir que a pessoa fica, eu tô junto pra dar certo. Se você decidir pra pessoa vá, eu tô aqui pra dar certo. Que ela saia bem, que ela saia satisfeita, que ela saia pelo menos com o cuidado e com a humanização. Falei, mas não é o papel do RH. E eu vejo que tem muito essa confusão ainda. E tem muitos RHs que se colocam nesse papel por comodidade, no sentido do dono não quer enfrentar, às vezes passa ou por poder. Ou até por sensação de poder. Eu ia falar isso. Eu acho que mais pela pompa, não é? Mas é uma pompa, né? Eu falo que, por exemplo, até feedback. Ilusória, uma pompa ilusória. Você postou isso esses dias. Esses dias alguém chegou pra mim e falou assim, Marcela, eu não acho que essa pessoa vai mudar, dá o último feedback. Eu falei, peraí, por quê? Se é o último, você já tá indo até com você já sabe que a pessoa vai fazer. Falei, feedback ele existe enquanto a gente acredita na possibilidade. Se não acredita mais na possibilidade, gente, é entender que o ciclo encerrou e tá tudo bem. Então, é como se eu quisesse terceirizar a responsabilidade daquela decisão, né? E às vezes eu vejo que as pessoas também ficam assim, mas o RH também não quer se posicionar e mandar embora. Gente, a nossa equipe a gente decide, né? A nossa equipe a gente tem que ter esse posicionamento. É que na equipe do outro, o outro tem que entender que a responsabilidade é dele. Eu tive uma situação, uma única vez na vida, que chegou até mim assim, tal pessoa tem que ser mandada embora. Só que ela tinha um líder, não era eu era RH. Sim. Eu falei, tá, o que significa? Se a pessoa não mandar, você vai ter que mandar embora. Eu falei, posso fazer do meu jeito? Ele falou, pode. Chamei o líder e falei, recebi uma ordem, não acho que eu tenho que cumprir, porque não cabe a mim, mas eu acho que cabe a você. Você é o gestor dela, você que tá à frente dessa pessoa, você que tá ali. Você pode discordar ou concordar, mas agora você tem uma ordem. Falei, infelizmente nesse caso, se você não fizer, falei, eu vou ter que fazer. Que não quero, não é o certo, mas vou ter que. Eu falei, só que qual é a imagem pra tua equipe? É isso. Em relação a vir uma pessoa externa da tua equipe tomar uma decisão sobre o teu time. Que ele é um banana. Eu falei assim, não é? Eu ia achar isso se fosse o meu líder. Eu falei assim, você quer o apoio? Ele falou, quero. Eu falei, então você vai fazer? Vou. Eu falei, o que você precisa? Perfeito. Que conhecimento você falta? E a gente estruturou junto ali uma situação. O apoio. O apoio. Entendeu? Estive ao lado se precisar, estive disponível para depois acolher o colaborador e tudo mais. É esse o processo do RH. E sabe que essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem e falou, Mari, eu não tô preparada para fazer esse desligamento. Você faz? Eu falei, não faço, mas se você quiser, estarei ao seu lado para isso. Era primeiro, tinha uma situação, tá tudo certo. A gente, não é fácil, porque toda demissão ela é difícil, você pode fazer 62, mas é uma demissão, é algo que teve que se encerrar ali, então acho que ela é difícil. Mas apoio e direcionamento é uma coisa. Fazer por ele, no lugar dele, é outra coisa completamente diferente. Gente, uma reflexão nessa linha, que eu vejo que é um ponto aí para trazer para vocês contribuírem, no olhar de vocês, qual é o ponto onde a gente, enquanto RH, está apoiando com as perguntas para esse gestor, porque eu vi vocês falando muito de apoio, do sentido de até quando tentar? Desistir ou tentar, sabe? Porque o gestor, eu vejo que ele fica com muita dúvida sobre isso. Será que eu fui? Ou será... E às vezes a própria equipe do entorno questiona e fala assim, olha, tá tentando demais. Olha lá, fica lutando por esse aí e tem um monte de gente boa que não tá sendo vista. Como manejar isso para não perder a mão? Eu acho que você tem razão, porque primeiro que eu acho que a empresa, ela não é filantrópica, você também não pode ficar eternamente. Mas tem uma pergunta boa. Pergunta para ele se ele quer. Para esse colaborador que você está tentando há tanto tempo. Porque eu já presenciei com essa pergunta e falei, ele não queria mais. Você está lutando por uma pessoa que não quer. Às vezes você acha que você está lutando e ele já quer sair há muito tempo e está sem coragem de dizer isso. Então, primeiro é entender se ele quer. Eu tenho situações, e também tive há 10 dias atrás, de erros com uma pessoa específica, e eu fiz essa pergunta para ela. Você quer? Você quer continuar? Se você quiser, eu vou te dar a mão, nós vamos seguir junto e eu vou te ajudar. Mas se você não quer, aí não tem o que eu fazer. E ela falou para mim, eu quero. Então é isso. Será que as pessoas pedem tanta fidelidade?
com a equipe? E será que elas são fiéis com eles? Será que elas falam para eles isso? Fazem esse tipo de pergunta, entende? Eu acho que se você perguntar e você jogar limpo, essa coisa de RH só gostar de gente é uma limitação péssima. A gente gosta das pessoas, mas a gente é muito maior do que isso. Não é só isso que é o RH. O RH precisa ter uma justiça. Se você seguir nesse caminho, você vai saber quando é a hora certa dele partir, quando é a hora certa dele continuar na empresa e te dando a eficiência, enfim, todo o resto. Eu falo que eu tenho um olhar, concordo plenamente, acho que isso é importantíssimo, mas eu também converso muito com líder assim. Você ainda acredita? Porque eu vejo também, enquanto líder, você desacredita na mudança ou desacredita na que a pessoa vai poder conseguir, é porque você não vai, de certa forma, ter energia para passar por esse processo. Porque o processo de desenvolver alguém que precisa de melhoria é um desgaste para a liderança. Então, você tem que acreditar, você tem que olhar e falar, cara, não, acredito que ainda consegue. Então, eu também vou muito entendendo se esse líder ele acredita nesse processo, independente do que eu, RH, acredito, sabe? Eu posso dar a opinião enquanto gestora de RH, mas se ele está disponível para aquilo. Porque a gente sabe que não é um processo fácil de desenvolver. Tem mais um fator também que às vezes a gente tem que às vezes não, a gente teria que olhar. E eu sempre faço essa pergunta também nas mentorias, né, em treinamento. A empresa tem esse tempo? Tem esse tempo. Por isso que eu falei do comecinho. A empresa tem? Porque a gente não pode também achar... O gestor quer, às vezes até o colaborador tem disponibilidade, mas o tempo que esse colaborador precisa, a empresa não tem esse isso tempo. Aí, é perfeito. Eu também acho. Por isso que eu falei dessa questão né, da filantropia. Perde, a empresa precisa de lucro. Vamos girar o negócio, tem que rolar. Onde que o RH se perde sendo assistencialista? Você trouxe uma questão aqui que eu sei que é a dor de muitas empresas e clientes. O RH assistencialista. O RH do tadinho dele e tudo mais, que eu entendo que foi talvez uma posição existente, mas que a gente vem mudando, mas que ainda existe muita Qual a diferença gente. de um RH assistencialista para um RH estratégico? Ou talvez humano. Eu vou falar pra você, porque eu não faço algo porque eu gosto ou não de você. Eu faço porque é o certo. Porque é o justo. Porque é o justo. Eu uso essa frase quando eu vou fazer a apresentação. Eu não faço algo por alguém porque eu gosto ou não daquela pessoa, porque isso pouco importa. Eu faço porque é o certo e porque é o justo. Eu acho que aí você começa a separar as coisas. Porque ninguém gosta, e não é gostar. Quando a gente se identifica com as pessoas, é uma questão de cultura, é uma questão de educação. Você tem essa proximidade. Sim. A energia é muito maior do que isso, né? Não é com todo mundo. A empresa tem 430 pessoas. 430 pessoas, a gente se conecta? Não, mas não tem problema. Não importa. Eu vou fazer por ela porque é o certo, porque é o que tem que ser feito, porque é o que é bom para ela e para a empresa, independente se eu gosto dela ou não. Por isso que eu acho que o RH assistencialista vira isso. Mas ela tem filho. Mas e se eu mandar ela embora, o marido tá desempregado? Ok, mas quem se colocou nessa posição? Sim. Foi ela. Então, pronto. Então, quando você tira esta capa e até porque, puxa, tem coisa mais chata do que você falar, coitado, vai ficar aqui porque tem filho, porque o marido perdeu o emprego? Não, eu quero ficar aqui porque eu sou boa. Porque eu entrego, porque eu tenho diferença na empresa, é por isso que eu quero estar aqui. Você tem que querer. Ninguém precisa ficar em empresa nenhuma. Mas quando você tá nela, você tem que querer estar lá. É a cultura, aquilo que a gente estava conversando no comecinho. Eu adoro que a gente planeja, a gente não planeja e chega, né? Tá aqui, ó, equilíbrio entre cobrança e cuidado, elas faltam, viu? É isso. E brincadeiras aqui, eu falei, agora é making off, né? Você viu que você falou a sua frase já, né? Pronto! Acabou de falar ali. A gente não faz pelas pessoas por gostar ou não delas, a gente faz porque é o certo, porque é o justo. Pronto! Você tem uma frase. Agora vai arrumar uma caneca pra mim. Quero nem saber. Depois a gente explica essa história, gente. Você falou uma coisa que também me chamou a atenção, a gente tá falando um pouco desse olhar não assistencialista, de não dó e tudo mais, e a gente tá vindo aí com uma geração nova no mercado, que, entre aspas, tá virando um pouco até na minha visão, um pouco de meme na internet em relação a isso, né? Como é que você enxerga desse papel do RH, com essa entrada, a gente estava falando hoje, antes de começar, sobre as diferenças que não são só geracionais, mas ela é algo que está latente nas pessoas hoje em dia, né? O conflito geracional das empresas. Como é que você está fazendo isso? Como é que está lidando lá? Conta um pouquinho do desafio em relação a isso. Eu vou fazer um outro gancho. Eu falo que a empatia
não é se colocar no lugar da pessoa. Empatia é você entender que o outro é o outro. Isso entra em gerações. Eu acho que primeiro nós temos que entender que as gerações são diferentes e elas estão aí. Eu não admito que a minha recrutadora reclame das gerações e do mercado de trabalho. O que você tem é isso. O que nós vamos fazer? Qual é o trabalho do RH? O que nós vamos fazer com o que nós temos? Então, por exemplo, lá na Emal, uma coisa muito interessante. Então, a gente começou a perceber que a gente não conseguia mais contratar porteiro. O porteiro, ele ganhava a mesma coisa que um caixa no supermercado, e nós começamos a ver que a galera, no interior, tá? A galera preferia ir lá do que ser porteiro. Lá e porteiro. O que acontecia? Porque tem algumas nomenclaturas, alguns cargos que eles vão sumir com as gerações. Como sumiram outros. Então, o porteiro é um deles. A gente mudou a nomenclatura. Nós acabamos com esse problema dentro da empresa. A gente começou Então, você tem que ter esse olhar. Espera um pouquinho, é isso que está incomodando? Vamos mudar, é uma geração que está chegando. E por que não a gente usar o que as gerações têm de melhor? Tem para nos ensinar. Nós temos departamentos que nós temos encontro de 3 gerações. Olha que legal. E eles funcionam. Por quê? Porque você tem escuta. A grande diversidade, nós falamos isso. Diversidade, para mim, não é contratar só etnia, cor, mulher e homem. A diversidade é você dar voz às pessoas que estão em gerações diferentes, que têm opiniões diferentes. Isso que é diversidade. Então, eu acho que a gente trabalha muito bem com essa escuta, com esse encontro de gerações e sem tornar isso um debate. E como é que você fez isso, assim? Que eu entendi que a nomenclatura, o porteiro, ele queria um outro nome, um outro valor. Como é que vocês manejaram isso? Conta um pouquinho aí para... A gente fez um estudo, na verdade, não é de repente você muda. Perfeito. A gente tem cargos e salários, então a gente tem as nomenclaturas certinhas, com seus steps, que são os degraus. Então, a gente estudou e qual era o cargo que mais se encaixava pelo que ele fazia. E, de fato, eu vou te falar uma coisa, Cíntia, ele era muito mais um auxiliar administrativo do que um porteiro. Então, nós também, com essa coisa, a história do rabo do peixe, você sempre fez assim, vamos continuar fazendo assim, por que nunca... Por que você não olhou para isso? Porque sempre foi assim, não existe isso. Vocês dizem que são é mais empresa. fácil deixar do jeito que tá, né? Dá muito trabalho mudar. Muito trabalho mudar. Então, nós olhamos com essa delicadeza e com esse estudo. Não era abrir e fechar o portão, tinha que fazer o cadastro, Ele mexia com o computador, ele não abre cancela e fecha cancela, Perfeito. Ele faz nota, ele faz cadastro de clientes. E a Emal, ela é uma empresa automatizada. Nós somos uma empresa de calcário que tem N processos desde a portaria. A gente carrega igual o McDonald's, não sei se pode falar a marca. No rádio, ele não precisa descer do caminhão. Então, a gente também precisa de pessoas. Você precisa atrair pessoas de acordo com aquela... Precisa dar jus à nomenclatura, entende? Ele não era um porteiro. Claro. Nós estávamos errados, a gente não tinha olhado para aquilo. Vocês entenderam que tinha Precisa reconhecer. É perfeito. A gente precisa reconhecer quando a gente está errado também. O RH nem sempre. Às vezes a gente pula algumas coisas. O reconhecimento do erro também faz parte. Eu falo que também tem uma coisa antiga dessas profissões com nome muito... limitada, né? Quando você pega porteiro, é uma coisa que extremamente limita a uma única atribuição. Isso. Quando você permite também colocar mais coisas, colocar mais atividades, você consegue tanto desenvolver essa pessoa, como dar essa possibilidade dela também crescer de forma mais fácil dentro da empresa ali. Eu queria contar uma outra coisa muito legal pra galera pensar fora da caixa com essa questão das gerações. Nós tornamos benefícios flexíveis dentro da Emal. Vocês conhecem o benefício flexível? É uma coisa muito legal, porque às vezes o que é benefício para minha geração, qual é o benefício da minha geração? Eu quero ter plano de saúde, eu sou casada, eu quero que meu marido tenha, quero que meu filho tenha. Qual é o benefício para um jovem de 20 anos? Teatro, cinema, academia. Então, nós temos benefícios para um grupo de pessoas, a gente não consegue estender para todo mundo. Nós criamos os benefícios flexíveis. Eu dou um valor e você escolhe onde é melhor para você. Eu acho que isso é pensar com essa geração, é pensar o que eu tenho, como eu vou fazer isso e como melhor eu vou agradar o público para eu tê-los na empresa. Então, essa questão do benefício flexível é muito legal. Eu brinco, assim, às vezes eu tô num cliente também que estão criticando aí a geração que tá vindo. Eu falo, gente, você acha que quando a gente entrou no mercado de trabalho, os outros estavam elogiando a gente? Não tava, a gente também dava trabalho pra eles, a gente também devia ser a cabeça fora do normal. Porque tem que entender que faz parte desse processo. A diferença é que agora a gente não tá mais na cadeira de quem tá entrando, mas tá na cadeira de quem tá recebendo.
Viu a importância que tem um RH dentro da empresa? Nós que temos que pensar nisso. Não é a contabilidade, não é o financeiro e muito menos o dono da empresa. O RH tá aí para isso. Ó, faz toda a diferença. Pra gente finalizar, a gente falou com bastante coisa aqui, bastante assunto, mas eu queria falar um pouco mais sobre cultura. De certa forma, a gente permeou, né, a cultura de diversas formas, mas não trouxemos ela ainda como centro. Como que você enxerga hoje a importância do que hoje é muito falado, hoje se fala muito em cultura, como você vê isso hoje em dia e essa atuação, como você, enquanto RH, movimenta isso em prol do negócio? Eu acredito que a cultura é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Isso que é a cultura dentro da empresa. E aí, a primeira coisa eu acho que quando você chega numa empresa, acho muito bonito, tá lá no quadro. Missão, visão, valores. Pergunte para algum funcionário se ele sabe o que está escrito. Eu duvido, eles não sabem. Porque a cultura é o que você faz. A cultura é o exemplo. Na EMAL, a gente não tem nada exposto. Isso é sentido. Isso é sentido no dia a dia. Eu vou te dar dados como isso é real. Eu precisava fazer Nós estamos fazendo uma escola de líderes e essa consultoria me perguntou: qual é a missão e a visão e valores da EMAL? Eu falei: olha, 5 minutos eu te mando aí no e-mail, fique tranquila. Pensei, eu não tenho escrito. Falei, mas eu vou perguntar para quem? Para eles, para quem está aqui dentro. Eu tenho um grupo, são 30 líderes dentro da EMAL, e eu perguntei para eles individualmente qual era a missão e os valores que a EMAL tinha. Você sabe qual foi o resultado? Eles me responderam a mesma coisa. Isso que é a cultura. Isso que é a cultura, porque a cultura ela é aquilo que você faz todos os dias. Você faz, você dá o exemplo. Ela não é o que está pregado na parede. Não é o que tira da internet, que está na moda, porque isso acontece. Ah lá. Né? Vamos pôr sustentabilidade, que está todo mundo colocando porque é legal. A Marcela, Marcela. A Marcela conduz, né, essa parte de identidade cultural aí com as equipes para construção nas empresas, e muitas vezes o dono fala, beleza, o que eu tenho que colocar? Às vezes o dono chega com essa demanda, o que eu tenho que colocar aqui? E a gente fala assim, não é algo que vai vir externo. E às vezes a gente faz, tá aqui demora dentro. 2, 3, fala, vai estar dentro de vocês. Vocês só vão verbalizar algo que vocês já vivem. Porque não adianta colocar uma coisa no papel, que é o que a gente vê muito, e é investido fortunas pelas empresas para construir esses planejamentos estratégicos e essa parte de identidade cultural. E aí a hora que a gente chega lá, mas eu já fiz isso daí. Tá, mas qual é a missão da empresa? Não sabe. Peraí, abre lá a gaveta lá para mim, para pegar o papel que eu não lembro. Poxa, se você não lembra, então você não tem. Se você que dá, digamos, não é que você não tem, você não pegou ali da realidade, você não pegou da essência. E eu acho que quem cultiva, tá, Marcela, nós precisamos cultivar isso com a liderança. A cultura, ela vem de cima para baixo. Então, qual é o papel do RH? Você me perguntou. É ter certeza de que o líder está perpetuando isso. Porque quem está no dia a dia, nós falamos aqui, o RH não tem esse papel. É o líder. Então, o líder está agindo de acordo com a cultura? De acordo com o que a empresa acredita? É muito mais do que papel, do que está na parede. Eu tô te contando essa história, ela foi uma virada de chave, assim, para ela... Nossa, a gente está fazendo a coisa certa. A gente tem, né? A gente tem. É porque a gente faz no dia a dia, ela é sentida. Deixa eu te perguntar, você já passou por essa experiência de... Igual você falou, eu sei o que é a cultura, independente dela estar escrito, tanto é que quando eu checo, vem a mesma informação. Você já passou por uma situação onde quando a empresa acordou, aquele setor... Ele já tinha tido uma ruptura da cultura, estava tudo estraçalhado e você teve que reconstruir a cultura, porque tinha uma cultura do líder que estava inadequado e que foi ficando. Ou que veio da outra empresa, que chegou lá. Você já teve que lidar com isso? Como foi feito? Sim, e você sabe o que é muito engraçado? Esses tempos atrás, eu fiz um workshop com a liderança da indústria. Você sabe por quê? Há quanto tempo eu tô lá? Porque eu me liguei que eu nunca tinha falado para eles realmente qual é a importância dele, o que a EMAL esperava dele. Você sabe, às vezes é nossa falha também, porque ele vem de outra cultura. Será que a gente faz não vou falar onboarding, será que a gente faz essa recepção de forma correta? Será que você consegue mostrar para ele de fato o que você quer? E primeiro que eu acho que o alinhamento de cultura, ele vem lá do processo seletivo, né? Quando você está lá no processo seletivo, você faz um processo seletivo bem legal, você já alinhou as culturas ali. Já fechou ali. Mas quando ele está dentro da sua empresa, ele tem outros hábitos. Lá na EMAL, a gente tem o hábito de comer laranja. Será que ele não vinha com morango? Mas alguém já falou para ele que na EMAL se come laranja? Alguém já mostrou isso para ele? Na maioria dos casos, eu vou te dar certeza que não. Que não. E a gente tem esse papel. Eu acho que o RH é isso.
que fala, o que dissemina, o que Influencia. tem voz, influencia. Só que você Enfim. trouxe uma coisa que é importante, mas se não vier de cima para baixo, eu falo, é muito difícil a cultura ser só do RH. Não Eu é. brinco que uma vez, né, nesses clientes, a gente vai em reuniões e tudo mais, e era uma reunião específica que eu ia. E aí a Marcela chegou pra reunião dela, eu falei, gente, a reunião não é minha, Aí. é a reunião de vocês, eu tô aqui pra ser apoio. Mas é a questão de terceirizar, né, que a gente tem. Então, eu vejo isso também na cultura do o que o RH está fazendo. Às vezes eu questiono, mas o que você, dono, está fazendo? Você lembra qual que é a tua missão? Você lembra dos valores que você desenhou, que você escreveu? E é muito comum, a gente vai no cliente e fala, qual que é a sua missão? Ah, pera, deixa eu procurar. Eu falo, nem Isso que ela precisa. contou, tá na gaveta. Eu falo, não precisa. E não precisa falar o certo, o decorado, a frase perfeita, mas você sente. Eu falo que é lindo quando acontece isso de você perguntar para a equipe vir coisas... Não vai vir a mesma frase, mas vir a mesma essência. Quando a essência tá na mesma, significa que tá todo mundo na mesma visão, no E mesmo como propósito. não se deixar confundir o ser apoio com aquele que não quer assumir risco e responsabilidade? Porque eu já tive esse questionamento de empresário. Ah, é muito fácil, tudo é ser apoio é porque não quer se envolver em nada, é muito fácil, porque a hora que dá errado, não foi ele que decidiu. Eu já ouvi isso. Mas falando do RH ou do falando líder? do RH, cansado. Como lidar com isso? Vou falar É a um minha opinião, tá? questionamento. Fala a sua, Vou falar a minha Marcela. opinião. Eu tenho muito uma visão assim, que ser apoio não é fugir da responsabilidade caso ele decida. Muito pelo contrário. É estar junto independente da responsabilidade. Eu contei hoje pra minha equipe, a gente estava em supervisão de manhã, de uma história de uma empresa que a gente estava passando, estava tendo uma rotatividade, toda vez que entrava um diretor maior, toda a base era mudada. E eu estava lá já há 2 anos, e aí chegou um específico, né, que eu brinco que foi o último, e ele falou, não, porque essa equipe abaixo é muito fraca. Eu falei, então, vou te contar um segredo. Os 3 que entraram antes de você, trocou todo mundo. E vou te contar outra coisa. Não deu tempo de desenvolver ninguém, fazer nada com ninguém, porque toda hora troca alguém. Eu falei, eu vou falar com você o que eu estou falando para a diretoria sobre você. Eu vou fazer, você vai dar certo. Você vai ter que dar certo. Falei, porque não dá pra gente trocar e a cada vez todo mundo trocar, porque senão o RH não vai ter gente no mercado para isso. Eu falei, e o que eu quero que você, enquanto diretor geral, entenda é que quem tá abaixo de você vai ter que dar certo. E eu tô aqui pra te ajudar. E aí foi muito engraçado, que quando ele vinha, às vezes, com uma queixa de um colaborador, assim, principalmente as primeiras, que ele tinha acabado de chegar, então ele era de fora, então teve bastante conflito até de cultura, sabe? Uhum. E já vai, né, mas a gente vai ter que fazer dar certo, né? Que já é 3º que roda nessa cadeira. Eu falei, pois é, não é sobre as pessoas, a gente tá sem processo, a gente tá com N problemas que não dá nem pra gente avaliar necessariamente as pessoas. Então, é entender que, independente da decisão que ele toma, o RH tá junto. O RH tá junto pra errar e pra acertar com E tá ele. junto com ferramentas. É. Esse que é o apoio do RH, não é fugir. A gente tá ali do lado assim. Como eu faço isso? Tem ferramenta para isso. Eu tenho como eu promovo um colaborador porque eu gosto dele, porque eu acho que ele pelo amor de merece, Deus. com avaliação de desempenho. Como que eu dou um feedback pro colaborador, porque eu te dou aqui os passos do feedback. Essa ferramenta. Eu tenho certeza que se você tiver as ferramentas certas na empresa certa, ele vai performar muito mais. É esse que é o papel do RH, não é? Não E tá ali outra de coisa, coadjuvante, não. Não significa que não mandamos ninguém embora, mas não no primeiro problema, não na primeira Perfeito. impressão, não Senão no não fica primeiro nem- olhar, que senão não fica ninguém. Nem a gente mesmo. Então, assim, vamos ser críticos. Se eu falar, vamos ser críticos com o nosso processo? Será que essa pessoa tá errando porque ela não sabe ou tá errando porque não tem? É. Será que ela não deu tempo de aprender? Ou esses dias a gente vê assim, a pessoa já tá com 4 meses e ainda, cara, 4 meses tá dentro ainda de um prazo normal de aprendizado e adaptação. O erro é repetido? O erro é de vez em quando? Qual é o erro? Olha Qual a é importância que tem o frequência? RH. Por isso que eu não entendo ainda empresas que não entendem. Olha quanta coisa a gente falou aqui, sabe? Olha a visão que tem que ter um RH, os processos. Você sabe que uma outra coisa muito legal é a EMAL, você me perguntou da questão como que eu fiz, da nomenclatura, do cargo. Nós tínhamos há 5 anos atrás, a EMAL é antiga. A EMAL tem 52 anos, nós temos colaboradores antigos. E as máquinas, os maquinários, custam 2 milhões. E hoje, com a tecnologia, tudo é muito desenvolvido. Numa unidade específica mais antiga da empresa, quando esses maquinários chegaram, eles não sabiam direito ler o que estava ali, porque é tudo por digital, é tudo touch, tudo... O que a gente tinha? Nós tínhamos 2 opções. Ou a gente mandava todo mundo embora, ou a gente colocava essa galera para dentro da sala. Hoje nós temos um projeto de aula de português. Nós pegamos, nós temos professoras em cada indústria, a gente coloca eles para dentro da aula, para quê? Para eles aprenderem a interpretar
textos, porque isso eles vão interpretar o visor da máquina. A gente dá uma qualidade de vida muito maior, porque eu tenho relatos de... Mari, eu não estudava com meu filhinho e hoje eu consigo estudar porque eu aprendi a ler com vocês, ele fala pra gente. E a gente dá uma qualidade de vida pro colaborador e a gente dá eficiência pra empresa. Como que eu mostrei pro dono que o RH era importante? Devolvendo o dinheiro dele, dando mais dinheiro, porque quanto mais ele ganha, mais nós vamos ganhar, a gente mais a cadeia de baixo ganha. Então, esse é o papel do RH, gente. Muito Mari, queria muito agradecer, amei te conhecer, extremamente aleatória a forma que a gente se conheceu, mas foi muito bom. E eu fiquei muito feliz de encontrar alguém que eu acho que tem um pensamento muito similar ao que a gente acredita, ao que a gente vê, né, o que a gente entrega, né, enquanto essência. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que a gente possa se conectar muito mais ali, sabe? Em muito mais outros momentos. Quem não segue a Mari, segue. Tem altas dicas muito bacanas no Instagram dela. Agora tá ali, ó. Você viu que você tá engatada agora no teu Agora não tem nem como voltar. Há 3 meses não tinha, né? Nem coragem, né, Cíntia? É isso aí. Queria te agradecer muito a tua presença aqui. E que você siga aí trilhando essa jornada tão linda aí que você trouxe pra gente, viu? E, na verdade, que vocês também sigam, porque o que vocês estão fazendo aqui é levando o que a gente faz para tantas pessoas. E você sabe o que a gente precisa ter para isso? Coragem. Vocês são meninas corajosas de estarem aqui. Então, eu que agradeço a sensibilidade que vocês tiveram comigo, o carinho. E eu que tô super feliz. Meu coraçãozinho tá assim, ó, batendo um monte. Obrigada. Obrigada mesmo. Até mais, gente. Até o próximo episódio.